Tá bom assim, amiga? Não, né? É pra foto. Pode exagerar um pouquinho mais? Isso aí! Tô aqui hoje então com a Elaine, que vocês já estão cansados de ver por aqui. Elaine Zanon, do canal Elaine Zanon Blog. Vou enjoar da minha carinha. A Elaine, pra quem não sabe, é maquiadora profissional. Em vários dias que a gente tava lá em Freiburgo, que eu fiquei na casa dela, a gente fez maquiagens para foto, específicas pra foto. E é uma maquiagem diferente. E é uma maquiagem boa também pro pessoal da patinação, porque na hora do campeonato a gente tem que carregar mais, tem que deixar mais marcado, que senão de longe não aparece, né? E pra foto também, inclusive, dá bastante diferença. Então, pra eu já aprender aqui junto com vocês e trazer já a dica aqui pro canal, eu chamei a Elaine pra gente gravar esse vídeo mostrando como transformar a nossa maquiagem levinha, que a gente já deu arrumada na pele, já deu um jeitinho na sobrancelha, de leve, mas como transformar isso numa maquiagem pra foto, que funcione bem pra foto. Então eu geralmente gosto de começar pelas sobrancelhas, porque se você erra alguma coisa na sobrancelha, você vai estragar toda a pele depois. Só que como já estamos com a pele um pouquinho preparada, do mesmo jeito nós vamos reforçar a sobrancelha, porque a sobrancelha que eu tô agora é super básica, eu passei só uma sombra sem demarcar um limite, sem fazer o desenho bem certinho, e agora eu vou realmente marcar ela, mas também toma muito cuidado pra não deixar um carvão na sobrancelha. Então eu sempre gosto de começar escovando ela com esses pincéisinhos assim. Aí eu tô gostando muito desse quarteto da Dylos, dia a dia mesmo, porque ele é bem baratinho e ele vem com fixador, sombras e iluminador. Que inclusive ele é bem parecidinho, né, com esse aqui que eu tenho da Vult. Aí eu gosto de escolher o tom de acordo com o meu cabelo. No meu caso tem que ser um marrom um pouquinho mais quente, no da Camila tem que ser um marrom mais frio mesmo, porque o cabelo dela é mais acinzentado. Aí você sempre começa pelo arco das sobrancelhas. Essa minha cor aqui é meio errada, na real, né? Essa daqui é errada, essa daqui é certa. Eu gosto de usar às vezes esse aqui. Ele é um marrom acinzentado, meio lilás. Não sei se dá pra ver aí. Mas tá mais certo esse do que esse já é né? mais quentinho. Eu enfiei a unha na minha outra sombra, parabéns, Camila. Aí você sempre começa pelo canto externo, pelo arco de sobrancelhas mesmo, porque é o lado da sobrancelha que você precisa marcar mais realmente. Porque no comecinho da sobrancelha você precisa deixar mais natural, não fazer aquela marcação ali certinha, porque a sobrancelha tem que sair do nada e fazer um degradê pra fora. Com tracinhos, batidinhas, nunca arrastando muito o pincel, é mais com batidinhas mesmo pra sombra fixar. E no nosso caso, como nós já estamos com a sombra, é só escurecer mesmo. Pra você saber se está reto, é só você fazer assim, ó, puxa assim o olho pra cima. Aí você vai ver a linha de cima. Se ela continuou reta, ela tá reta. Se ela fez uma curvinha assim, tá torta. Aí você vai indo pro canto interno, mas no canto interno bem mais leve, dá uma esfumadinha. Tudo é prática. Porque depois que você aprende, você vai pensar assim, como que eu não fazia isso antes? Já terminou? Fiz uma. Você pode até deixar Você pode deixar até mais evidente no canto externo. No canto interno tá ótimo. Outra dica é você limitar os pelos da sobrancelha. Você também não pode criar uma linha pra fora da sobrancelha, aumentar demais e tal. Se a sua sobrancelha é grossa, obviamente ela vai ficar mais grossa com a sombra, porque alguns pelos realmente não aparecem quando você olha sem sombra. Mas também não dá pra aumentar. E nem diminuir. Por exemplo, você faria maior que isso? Não, agora não. Não tem nem um pelinho pra fora. É que eu arranquei antes do vídeo. No passo eu uso um corretivo pra demarcar a linha interna das sobrancelhas. A linha aqui próxima à pálpebra fixa e móvel. Deixa eu ver se eu peguei. Eu gosto desses pincéis de corretivo mesmo, esse daqui é até bem grandinho. Mas eu gosto da ponta bem fininha. Eu até aperto um pouquinho ele, assim, pra ficar bem fininho. E também começo pelo arco das sobrancelhas. Sempre pra fora e sempre em movimentos bem leves pra não encher de corretivo na minha pálpebra fixa. Detalhe que pode ser corretivo líquido, corretivo em pasta, qual corretivo você preferir. E do tom da tua pele, nem mais claro nem mais escuro, tá? Eu acho que eu passei corretivo demais. Então, é uma coisa bem É uma coisa levezinha, assim, não que eu... Não faça isso em casa, Não gente, faça. já errei aqui. Não, bem levezinho, você só pega um pouquinho mesmo na pontinha só pra demarcar a linha e pra iluminar, erguer o olhar.
Essa é uma ótima dica pra quem tem olho baixo também, olho caído, pálpebra caída. Usar bem de levezinho mesmo, que nem apareça, que quem olha de longe não tem nada aí. O próximo passo é realmente usar uma sombra iluminadora pra iluminar ali onde você passou o corretivo e pra selar o corretivo também. A sombra iluminadora pode ser opaca ou pode ser cintilante também. Por que que uma sombra opaca pode ser iluminadora também? Porque ela vai clarear o local, tudo que você clareia ilumina. Eu vou usar a Vanilla da MAC. Ela é um amarelinho, um esbranquiçadinho com reflexo amareladinho, douradinho. Eu não sei se eu vou usar cintilante ou opaca. Ah, uma ótima dica pra escolher a sombra iluminadora é assim, você vai usar sombra opaca na pálpebra fixa, você usa uma sombra iluminadora cintilante. Se você vai usar uma sombra iluminadora, uma sombra cintilante na pálpebra móvel... Você inverte então, no caso. É, eu acho que eu falei um pouquinho errado. Não, tá certo. Cintilante na pálpebra móvel, opaco abaixo da sobrancelha. Isso. Opaco na pálpebra móvel, cintilante abaixo da sobrancelha. Isso aí. Pra não ficar tudo brilhoso brilhante. nem tudo opaco. Porque se você deixar tudo opaco, não vai iluminar muita coisa não. E sempre em batidinhas também, nunca arrasta o pincel. Eu gosto desse pincel mais fofinho, mas tem quem diga que esses pincéis muito grandinhos não são muito bons pra isso. Isso vai depender da hora que você vai passar a sombra iluminadora. Muitas pessoas gostam de usar a sombra iluminadora depois que já terminaram a maquiagem. Aí você precisa de um pincel um pouquinho menorzinho que esse. Também gosto de iluminar o canto interno dos olhos para as fotos. E pode usar o mesmo pincel. Ah, e nunca use sombra branca para iluminar abaixo da sobrancelha. Uma sombra assim. Nunca use. Que vai ficar muito evidente. Não é pra você maquiar essa parte, entre aspas. É pra você iluminar. Então a pessoa vai ver uma iluminada ali, não uma sombra destacada. E esse é o principal erro. Se você procurar maquiagem na internet, a maioria das pessoas usam essa sombra super branca, que você vê de longe, aquela coisa meio palhaço. Aí eu gosto de ir pro esfumado. Esfumado, eu sempre gosto de usar esses pincéis, mais estilo rabo de cavalo que falam. Ele é bem fofão. Lembrando que quanto mais fofo e maior o pincel, mais esfumado e menos evidente a marca do esfumado vai ficar. Foi o que eu te falei. Quando é um pincel menorzinho, tipo esse daqui, na verdade esse é pra aplicar sombra mesmo. Mas se você usa esse daqui, é fofo, vai esfumar, mas a marca vai continuar evidente. E com esse não, você vai fazer um degradê, ele vai vir do iluminado, bem clarinho até na sombra do côncavo, que no côncavo é o que tem que ficar mais evidente mesmo. Eu vou começar com uma sombra marrom, como sempre. Eu adoro essa paleta, ela é a minha preferida da vida, então eu sempre uso ela. Com essa marrom bem clarinha aqui. Sempre do canto externo pro interno. Aí vai depender dos movimentos também. Você pode fazer um vai e vem, mas depois movimentos circulares. Isso faz com que a sombra pigmente menos, se espalhe mais. É que assim, eu gosto de fazer um esfumado, pra ele ficar um esfumado mesmo, evidente, bonito e nada marcado, com 3 tons de marrom. Hoje eu vou usar 2 tons, pra não complicar muito a história. E depois eu vou vir com esse marrom mais escurinho aqui. Aí esse marrom eu vou concentrar mais no côncavo e no canto externo dos olhos. Com os mesmos movimentos, mas mais preciso mesmo. Lembrando que sempre, quando eu escureço o côncavo ali, para tirar essa marca entre as sombras, eu volto com a outra sombra e dou batidinha entre elas. Aí nunca fica marcado. E as batidinhas vão acabar não arrastando a outra sombra e vai ficar um degradê entre elas. No caso, essa maquiagem, por mais que seja uma maquiagem para fotos, não é uma maquiagem tão escura. Então você pode usar as mesmas técnicas com cores mais vibrantes ou mais evidentes mesmo, tipo um preto, algo assim. Então a próxima sombra eu vou usar aquele mesmo pincel que eu usei pra iluminar, porque ele é pra aplicar sombras, ele já é mais gordinho, eu gosto da pálpebra móvel também com ele. E eu vou usar um nudezinho dessa primeira paleta que eu tava usando. Esse nudezinho aqui. Você vai aplicando em batidinhas até encontrar a sombra que você aplicou antes. Como eu usei uma sombra bem clarinha, eu posso usar uma terceira sombra pra criar um degradê entre elas. Pode ser até aquele primeiro marrom que eu usei pra esfumar, daí já vem do nude pro marrom médio e pro marrom escuro. E obviamente essa maquiagem é muito fácil, gente. É mais pra explicar pra vocês que realmente você precisa de uma maquiagem mais evidente pra foto, porque se você fizer muito clara não vai aparecer. Mas, dependendo da ocasião muito escura, também não vai ficar legal. Tem que dosar certinho. Na pele, sim. Na pele você tem que dar uma exageradinha, que se você olha no espelho, você vai dizer, meu Deus, esse meu contorno tá muito evidente, mas na foto não vai estar. Que provavelmente no vídeo pra vocês também não vão estranhar muito. Mas eu vou colocar depois o antes e depois em selfie pra vocês, aí vocês vão notar a sim, diferença. Com certeza. Agora você vai fazer o delineado? Eu tenho que fazer o delineado, mas delineado acho que eu vou deixar por último. Vamos falar da pele, eu acho. Porque eu não vou fazer na câmera pra vocês, senão esse vídeo vai ficar gigante.
Na verdade, essa é né? uma opção também, porque se você não gosta de fazer delineado, sem medo de delineado, o que você pode fazer é passar uma sombra rente aos cílios. Isso já vai encorpar os cílios. Aí quando você cola os cílios postiços ou você passa bastante máscara, ele já vai aumentar o olhar, já vai dar a profundidade que você precisa rente aos cílios e vai ficar bonito do mesmo jeito na foto. Você não precisa necessariamente de um delineado gatinho. Então eu geralmente não passo delineado pra algumas fotos. Claro que vai do meu humor, do dia, eu quero delineado, não quero delineado, aí eu decido. Mas quando eu não passo delineado, eu prefiro escurecer mais a minha pálpebra. Eu deixo ela toda no mesmo tom. Hoje, como eu já usei 3 tons pra fazer um degradê mesmo do claro pro escuro, eu prefiro usar o delineado mesmo. Então vamos pra pele. A nossa base já tá passada. Corretivo. Na verdade eu posso aumentar um pouquinho o corretivo aqui. Dá pra passar corretivo nesses lugares mais escuros do rosto. Isso daí já vai corrigir as sombras do teu rosto. Isso é muito importante porque você vai criar a sombra depois com o contorno. Então aqui ó, rente do nariz, embaixo do lábio. Parece a pessoa mais obediente do mundo. Que você faz uma coisa e tô fazendo outra. Olha só. Não, mas é que eu acho que a minha pele tá boa, né? Sim, é porque você já corrigiu tudo, né? Eu fiz uma base bem levezinha mesmo e eu acabei não corrigindo essas coisas. Tá, então depois disso, eu gosto de aplicar o pó translúcido embaixo dos olhos pra não carregar com pó, pra não marcar as linhas e expressões, mas isso eu já passei também. Então meu próximo passo é o pó compacto. A Camila já tá com pó. Então eu gosto desses pincéis bem fofões. Começo do pescoço, batidinhas, e vou varrendo até chegar na testa. Então agora nós vamos pro contorno. Você tem 2 opções. Você pode passar o contorno em creme, em pasta mesmo, mas isso você só pode fazer antes do pó. Porque você nunca pode passar nada líquido ou em pasta, em creme, por cima do pó. Aí você vai exagerar mesmo. Eu tenho medo desses em pasta e eu vou sempre no pó. Eu gosto, eu acho mais prático, porque assim, você prepara toda a tua pele antes de ir pro pó e evidenciar com contorno em pó também. Mas aí você tem que lembrar de fazer isso antes de passar o pó. Geralmente eu vou no automático, já passo o pó. Putz. Eu gosto desses pincéis bem fofões pra contorno também, porque como eu falei antes, quanto maior e mais fofo, mais esfumado fica. Quanto menor, vai ficar mais preciso, vai ficar mais marcado. Mas você que usa um pincel um pouquinho menorzinho, né? Por exemplo, no dia a dia, eu uso essa paleta aqui que eu tenho com algumas cores, que ela não é nada pigmentada. Aí você pode usar esse daí. Agora, no meu caso, esse daqui é pigmentado. Esse então, da Sephora. Mas é isso que eu vou comentar. Dia a dia, eu uso esse aqui, que não é nada pigmentado. Aí eu uso com este pincel. Só que faz pouco tempo que eu adquiri um outro, porque eu brigava muito com aquele... Assim, ele não dá esse efeito foto, porque não importa o quanto eu coloque aquele ali, ele não pigmenta. E aí eu comprei agora esse aqui, que é tipo bem mais escuro e super pigmentado. Aí esse eu não consigo passar com esse, eu tô passando com um pincel maior, porque ele já é muito forte, já é muito pigmentado. Acho que é justamente por isso, como aquele era muito fraquinho, então eu vinha na precisão do negócio. Sim. Mas aí acaba agora... ficando manchado, então é melhor, pra não errar mesmo, um pincel mais fofinho. Aí vocês perguntam, eu não tenho contorno, eu não tenho esse pó assim, o que eu faço? Se você realmente não tem, você pode trocar por uma sombra. Mas lembrando que a sombra também tem que ir de acordo com a tua pele. Se a tua pele é mais quente, com um tom mais quente, mais avermelhado, teu marrom precisa ser mais quente também. E vice-versa se for mais acinzentado. Mas a sombra serve muito bem. A sombra para iluminador também, tanto que hoje eu vou usar como iluminador essa sombra que eu usei para iluminar abaixo das sobrancelhas. Dá pra improvisar com muita coisa, gente. Vocês não precisam ter todos os produtos, nem todos os pincéis que nós estamos mostrando. Contorno também pode ser feito com pincel de pó compacto, você não precisa ter esse que eu no caso tenho. é o que eu vou usar, de pó compacto, pelo menos é maior que aquele outro que eu usava. Exatamente, você pode improvisar com o que você tem em casa. Pesa um pouquinho no produto aqui. Que eu tô achando que é novo esse pó, ainda O meu não é tão, ele. o meu não é muito tão, pigmentado. o meu não é tão pigmentado, é porque o dela é mais soltinho do que o meu. O meu é um compacto mais compacto. Então eu começo pegando o produto, analiso onde que tá o ossinho, que vem aqui da orelha pra cá, e começo com batidinhas. Até o final do ossinho, mas não tão rente à boca também. Aí depois que eu apliquei, eu vou meio que esfumando. Eu vou criar um 3, na verdade, no meu rosto, ó, vindo daqui, aqui e pra baixo. O legal é que você pode ir aos poucos, e como o pincel é fofo, ele não vai evidenciar muito, não vai marcar muito, aí você não se preocupa em pesar a mão. Esse contorno aqui, finalizando o 3 embaixo, ele vai delinear o teu rosto. Então pode afinar também, obviamente.
você realmente vai criar sombras pro teu rosto. As sombras naturais, mas não vai ficar tão natural assim também. No meu caso, eu acho a minha bochecha muito grande, então eu vou pesar no meu contorno aqui na bochecha, que meu rosto vai ficar mais fino. Eu também acho ele meio redondinho, então eu vou pesar aqui um pouquinho embaixo. Também não pode criar uma máscara, mas vai esfumando, que isso vai criar um degradê, vai sombrear e não vai ficar pesado. Aqui na testa também. Se você tem a testa muito alta aqui, você passa um pouquinho em cima também, rente à raiz dos fios do cabelo. Se você pesar demais, você vem com um pincel do pó compacto, dá umas batidinhas em cima, sem pegar mais produto mesmo, só com o produto que tá no pincel e tá tudo ok. Outra dica pra contorno é o nariz. Eu sempre gosto de contornar o nariz. No nariz eu gosto da dica do corretivo em creme mesmo. Mas, como eu falei, nunca passa corretivo em creme ou qualquer coisa líquida em cima do pó. Você já pode vir com o mesmo contorno que você está usando na pele, com um pincel fofinho, pode ser até aquele de esfumar, ou mais preciso mesmo. Agora nós vamos pro blush. Eu vou usar o meu Blush Baby da MAC, com um pincel bem fofinho também. Esse também é um pincel de pó compacto, não é um pincel de blush, mas como eu falei que eu gosto de pincéis maiores, mais fofos, pra ficar mais esfumado, vou aplicar com esse mesmo. Aí você dá batidinhas bem na maçã do rosto. Tem como você fazer outros efeitos com o blush em outros lugares, mas aí é assunto para outro vídeo. Agora nós vamos pro iluminador. Como eu falei, eu vou usar a sombra que eu usei pra iluminar abaixo das sobrancelhas, como iluminador da pele também. Eu gosto muito desse pincel da MAC, o 128, que ele vem com cerdas naturais e sintéticas. Que bonitinho! É bem legal, porque eu tenho um iluminador que ele é líquido, então eu uso com esse lado das cerdas sintéticas. E agora que é sombra, esse lado aqui. Nunca vi pincel assim. Sério? E pra lavar deve ser meio chatinho, né? Porque você tem que passar tanto pelo procedimento do cerdas naturais como de cerdas sintéticas. Nessa parte você tem que cuidar pra não pesar muito, porque o iluminador é meio difícil de corrigir se você pesa na mão. Então pega uma quantia considerável, mas que não seja exagerada, e começa com batidinhas acima do blush, não em cima, mas acima do blush, pra lateral do rosto. Sempre batidinhas pra você não arrastar o produto, porque se você fizer isso, você vai levar de um lado pro outro e não vai ter o efeito que vocês querem. Eu também gosto de aplicar o iluminador em cima dos lábios. Isso dá um efeito pra aumentar os lábios. Às vezes eu passo até no lábio mesmo, porque isso aumenta os lábios. No meio do contorno, um pouquinho na testa também. Mas detalhe, que se a tua testa for muito grande, você não faz isso. Pula essa etapa. Você pula essa etapa. Mas lembrando que tem que ser tudo muito sutil pra não parecer que você tem banha na cara. Então, agora só falta o batom, a máscara, os cílios postiços, mais o que? Isso aí, delineado. Delinear. E a gente já volta então com a make pronta. Tcharam! Não. Então agora voltamos com o resultado final da nossa make para fotos, enfim, pra você mais marcado, enfim. Eu acho que as dicas que mais valem, assim, é você realmente marcar sobrancelha e contorno. São as coisas que eu vejo mais diferença, né? Sim, mas é porque na verdade ó, a maquiagem dos olhos é muito questão de gosto e estilo. Se você gosta de alguma coisa mais clarinha, independente se você vai fotografar ou não, você vai dar preferência pra sombra clarinha. Mas o contorno e a sobrancelha não vão aparecer se você deixar muito clarinho. Pesa um pouquinho, claro, tem que ter bom senso, não pode pesar demais, mas tem que ir além do que você já faz. Saia da zona de conforto. Exatamente. E agora então fiquem com o meu antes e depois e o antes e depois da E. Pra vocês verem aí a pequena diferença, né? Socorro. Bastante. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a opinião de vocês nos comentários, se vocês gostaram, se usariam, se é isso mesmo que vocês fazem, enfim. Like. Deem o like no vídeo, se inscrevam nos dois canais. E quando quiser mais dicas de maquiagem, o canal da E é cheio de dicas de maquiagem. Afinal, né, profissa aqui, amiga profissa. Exagerada. É isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. vídeo. Ai, que linda!